Gênesis 11, do 27 até 12, 9. São estas as gerações de Tera. Na minha versão está Tera, mas em algumas versões está Terá, tá bom? É só uma questão de tradução mesmo. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Irmãos, falar de Abraão é algo extremamente importante para nós, pois ele é conhecido pelas as três religiões, as três maiores religiões monoteístas que nós temos no mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ele é o pai da fé para essas três religiões. Tamanha a importância deste homem de Deus. O 27 inicia a história de Abraão. E como o Gênesis tem o costume de contar a história, ele fala que é a história de Terá, ou Tera, como está aqui, ou Terá. Talvez eu vou alternar nos dois nomes, eu estou acostumado a falar Terá. Aí nessa última tradução aqui colocaram Tera. Então Terá você já sabe que é a mesma pessoa. O Gênesis conta assim: esta é a história de Terá. E quando vai contar a história, é a história de Abraão que ele conta. É normal o autor de Gênesis fazer isso. Né? Então quando ele vai contar a história de Isaac, ele fala assim: olha, esta é a história de Isaac. O que ele vai fazer? Ele vai contar a história de Esaú e Jacó. É normal, o autor faz isso. Né? Quando ele vai contar a história de uma pessoa, ele conta a história da sua família, dos seus filhos. Então Gênesis é normal fazer isso daí, tá bom? Então ele começa assim: olha, são estas as gerações de Tera. Então está começando a contar a história de Tera. Só que na hora de contar é de Abraão que ele vai falar. Quem era Abraão na cidade de Ur dos Caldeus? É isso que é importante. Abraão, gente, ele era uma pessoa como qualquer outra naquela cidade. E como era a cidade de Ur? A cidade de Ur já era uma cidade cosmopolita. Já era uma grande cidade do mundo antigo. É uma das grandes civilizações do mundo antigo. A cidade de Ur ficava na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Seria hoje aquela região do Iraque. No Iraque, por causa das suas guerras, vamos dizer assim, das suas políticas, né, estabanadas e radicais, acabou em muitas guerras destruindo muitos sítios arqueológicos.
Mas muita coisa que foi encontrada lá demonstraram tamanha importância de Ur dos Caldeus para o mundo antigo. Era muito importante, era uma cidade grande, era uma cidade próspera. Só que também era uma cidade idólatra e também era uma cidade que não buscava Deus. Eles tinham muitos deuses lá, muitos. E Abraão era um adorador desses deuses. Terá era um adorador desses deuses. Tanto Terá quanto Abraão e os seus irmãos, todos eles estavam mergulhados na idolatria e na vida sem Deus. Abraão foi idólatra durante um tempo da sua vida. Abraão não tinha Deus durante um tempo da sua vida. Abraão viveu pelo menos, até os 75 anos sem conhecer Deus. Pelo menos até aí. Passou uma boa parte da sua vida. Ele viveu 175 anos. Depois ele vai viver 100 com Deus. Mas ele passou quase a metade da sua vida sem Deus. E como Abraão conheceu Deus? Como que ele conhecia Deus? Primeiro, ele vivia como todo mundo. E o que é viver sem Deus? Olha o que a história diz, o que é viver sem Deus. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O que é a vida sem Deus? A vida sem Deus é a vida que só anda para trás. A vida sem Deus é a vida sem propósito. A vida sem Deus é vida sem direção. A vida sem Deus é vida sem completude. Isso é vida sem Deus. Toda a família de Terá, juntamente com Abraão, por não ter Deus, não tinham propósitos na vida. Sara não podia ter filhos. Um dos filhos dele morreu na terra de Ur. Era uma família que enfrentava muitas dificuldades. Era uma família até próspera, viu? Não é de dinheiro, o problema deles não era dinheiro. O problema deles era a falta de Deus. O problema deles era a idolatria. O problema deles é que eles não tinham propósito. O problema deles é que eles não tinham vida. E toda pessoa que não tem Deus na sua vida, ela não tem propósito. Ela pode até ter algum propósito para essa vida aqui, mas o propósito maior ela não tem. Uma hora ou outra ela vai se perguntar. Em um momento ou outro ela vai se perguntar: para que eu nasci? Eu vim para esse mundo para quê? Para que eu sirvo? O que vai acontecer comigo depois da morte? Essas perguntas toda a humanidade faz. Toda a humanidade faz. E às vezes elas buscam respostas nas diversas religiões que existem nesse mundo. Era assim a família de Abraão. E também Abraão. Era desse jeito. Aí vocês perguntam assim: como que nós podemos mudar de vida, né? O Josué 24:2 fala assim, olha: Josué disse a todo o povo, olha o que o Josué fala, a nação de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. O próprio Josué, quando ele vai falar para a nação de Israel, ele reconhece que a nação, os pais da nação de Israel, falando, e incluindo Terá e Abraão, eles viviam lá, além do Eufrates, é Ur que ele está citando, tá? Ele está citando Ur do Caldeus aqui, e ele está dizendo que eles adoravam outros deuses. Mas uma coisa diferente aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. O Senhor disse a Abraão. Começa aqui. 75 anos ouvindo deuses, ouvindo o mundo, ouvindo filosofias, ouvindo
tudo que o mundo antigo tinha para oferecer. Mas com 75 anos, Abraão ouviu outra voz. Só que essa voz que ele ouviu agora era a voz de Deus. E a história dele mudou depois que ele ouviu a voz de Deus. Uma coisa era Abraão em Ur dos Caldeus. Até o dia em que foi lá em Ur dos Caldeus a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. Bom? Isso é um assunto um pouco complexo no campo da teologia, então não vou me aprofundar aqui não. Mas foi em Ur dos Caldeus que ele ouve a primeira vez a voz de Deus. E ele leva Terá junto com ele, ele leva o pai, ele leva todo mundo. Talvez ele não entendeu ainda o que Deus tinha falado para ele. Ele fala, pai, vamos todo mundo junto para Canaã. O pai dele vai, a família dele inteira vai. Porque Deus ainda não tinha contado todos os detalhes para ele. Mas ele ouviu. E a família foi. Então, saindo de Ur, chegaram até Harã. Ele estava na região norte, ele estava caminho sul. Fazendo em direção ao sul. E Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai daí. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouve a voz de Deus e ele atende a voz de Deus. O primeiro passo para nós termos uma jornada fascinante, eu vou dizer, fascinante, é quando nós passamos a ouvir o que Deus tem para nós. Enquanto você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar sem rumo, você vai ficar sem direção, você vai ficar sem propósito. Quando que esse propósito para a minha vida vem? Quando nós ouvimos a voz de Deus. É aí que inicia tudo. A direção está em Deus. O autor de Hebreus, quando ele cita esse chamado, olha o que ele fala. Em Hebreus 11:8, ele fala assim, olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Fé não é saber tudo, fé não é ter resposta para tudo, fé não é acontecer tudo do jeito que a gente quer, isso não é fé. Fé é ouvir o que Deus tem para nos dizer e caminhar segundo o que Deus disse para nós. Fé é isso. Fé não é ter todas as respostas. Fé é simplesmente, mesmo que eu não tenha todas as respostas, aquelas que Deus me deu, é as que eu vou seguir. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer com a minha vida lá na frente, é Deus que eu vou obedecer. Muitas pessoas, gente, infelizmente, elas querem viver do jeito delas. Muitas pessoas não ouvem a voz de Deus e têm uma vida totalmente desestruturada. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós casamos errado. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós tomamos decisões erradas. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós pecamos. E aí as consequências vêm, e a gente passa a ter uma vida muito aquém daquilo que é para a gente ter. A gente não terá essa jornada brilhante, a gente vai ter, olha aí, ó, o que acontece com a família de Abraão. A gente vai ter só desestruturação, só confusão, só falta de direção, só uma vida assim, a pessoa fala assim, olha, o que eu faço da minha vida? Minha vida só vive bagunçada. Claro, porque propósito quem dá é Deus. É Ele que dá propósito para a vida. Jornada brilhante, jornada que vai fazer com que você tenha uma vida significativa, só é possível quando nós ouvimos a voz de Deus para nós. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Só Deus conhece o nosso futuro. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus amados, Deus te chama para deixar tudo, se você quiser receber a sua bênção. Deus nunca pede metade de ninguém.
Não adianta cultuar pela metade. Foi por isso que nós falamos aqui no início, de nós resgatarmos na igreja, pelo menos nessa 1h30 ou 2 horas, nós resgatarmos a devoção a Deus no culto. Porque Deus não se agrada com culto pela metade. Deus não quer a tua vida pela metade. Deus não quer metade de nada. Deus, ele exige tudo. Deus é radical nisso. Ele é radical nisso. E sabe por que ele exige tudo? Porque ele deu tudo. Viu? Ele deu tudo. O seu único filho, ele entregou na cruz para morrer por nós. Ele deu tudo por nós. Então Deus sabe o que é isso. Agora, nós queremos viver a nossa vida sem se entregar. O salmista diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega. Gente, o segredo da bênção está na entrega. O segredo da bênção está em deixar tudo. E se colocar à disposição de Deus. E deixar que Deus realize na nossa vida aquilo que é importante realizar. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas qual é essa terra? Não sei. Mas não, Abraão, a gente tem um monte de Deus aqui. Qual deles falou com você? Ah, esse eu também não sei. Esse eu também não sei. Você não sabe nem qual Deus falou com você? Não. E você também não sabe para onde você vai? Não. Então por que você vai? Porque quem falou comigo transformou minha vida. Porque quem falou comigo não me deixou com dúvidas. Quem falou comigo foi o Deus Todo-Poderoso. E a voz que eu ouvi não é a voz desses muitos deuses que está aqui, não. A voz que eu ouvi é diferente. Ele não me contou tudo. E eu não sei tudo. Mas ele me mandou sair. Você sabe o que aconteceu com Abraão? Conversão. Viu? Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele se converte ao Deus Todo-Poderoso. Se converte. A vida de fé de Abraão é muito mais, gente, do que pequenas entregas do dia a dia. Isso tem que acontecer. A vida de fé de Abraão é uma vida de conversão. Que é o que é exigido de todo cristão até hoje. Uma vida de conversão. Ele deixou para trás ídolos. Ele deixou para trás o mundo. Ele deixou para trás a sua família. Para ir para uma terra que Deus tinha falado para ele. Sabe o que Deus faz? Eu vou contar para você. Todo mundo, vou citar Jesus agora. Todo mundo que não tem Jesus na sua vida, ele está abaixo daquilo que Deus planejou para ele. E todo mundo que não ouve a voz de Deus, todo mundo que lê a Bíblia, entra por aqui e sai por aqui, ela também vive abaixo do propósito de Deus. Porque quando Deus exige algo de nós, ele não exige para não dar nada em troca. Viu? Quando Deus fala para nós assim, olha, aquele que amar mais a pai, mais a mãe, mais a irmãos do que a mim, não é digno de mim, ele não está falando para você abandonar a sua família. Ele está falando para você amar mais a ele. É isso que ele está dizendo. Se ele está dizendo isso para nós, é porque ele tem planos maiores para nossas vidas. Viu? Você sabe por que coisas maiores não acontecem na sua vida? Porque você negligencia o que Deus fala. Porque você não ouve aquilo que Deus está falando. Porque você lê a palavra de Deus e vê como uma história passada, uma história bonitinha, e se esquece que é para você que foi escrito. Você se esquece disso. Irmãos, se você quer ter uma vida abundante na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Olha o que Deus disse. Fareis de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Gente, depois que Deus
faz de você uma grande nação. Detalhe, Sara era estéril. Depois que Deus faz de você uma grande nação, depois que ele te abençoa, que ele engrandece o seu nome, aí ele fala para você, agora é só você ser a bênção que eu já estou fazendo com você. Só seja isso. Se eu já não estou cuidando de você, Abraão, você só continua seguindo na bênção que eu estou te dando. Só continue caminhando. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Olha que coisa. Gente, se Deus está cuidando de nós, pessoas do mundo, pessoas que nos odeiam, podem falar o que quiser. O prejuízo é para elas. Viu? O prejuízo é para elas. Pode dizer, pode xingar, pode falar o que ela quiser. Se Deus te abençoou, acabou. Não tem maldição que te pega não, gente.